Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis que a gente acha rapidinho, né, irmãos? Ainda mais o capítulo 1. Quero também agradecer, como a pastora Thalita diz, domingo passado nós estivemos celebrando o meu aniversário. Obrigado a toda a igreja por todo o carinho, todas as mensagens, todos os presentes. Peço perdão se não consegui responder a todos, né? Porque a gente, homem, é um pouquinho mais devagar, né? Para a gente conseguir, não é tão atento assim. Então, se não chegou uma mensagem de gratidão para você, peço perdão, mas saiba que você tem a minha gratidão e agradeço toda a igreja por todo o amor e carinho. Vocês são realmente maravilhosos. Obrigado, viu, irmãos? Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 30. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, mas também o seu coração, irmãos, para que Deus possa falar com você nessa manhã. E todo o segundo domingo do mês é um domingo muito especial na nossa programação como igreja. Nós sempre separamos, irmãos, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de conhecimento. Quem ama aqui adquirir sabedoria na sua vida? Você gosta, irmãos? Amém? O livro de Provérbios diz: adquira sabedoria, busque a sabedoria, mais como se você buscasse ouro e a prata, porque se você buscar o recurso financeiro e não tiver sabedoria, você pode perder aquilo, mas com a sabedoria você pode adquirir, mas você também pode manter todo o recurso na sua vida. Então nós precisamos ter essa sabedoria, e todo segundo domingo eu sempre procuro trazer uma mensagem de sabedoria, e depois fazemos uma oração para que Deus possa abençoar as nossas finanças, as nossas carreiras, os nossos negócios, porque Deus também é um Deus de prosperidade sobre nós. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si em fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Diga glória a Deus. Irmãos, queria começar essa mensagem que a gente fizesse um exercício de uma situação, claro, hipotética, em nome de Jesus, ninguém vai precisar passar por isso, mas imagine que você um dia precisa fazer uma cirurgia, e você vai até um médico e ele dá uma opinião sobre aquela cirurgia, aí você então vai a um outro médico buscar uma segunda opinião, e aí agora você tem que escolher entre esses dois médicos para fazer aquela operação, ou duas médicas, podem ser mulheres também. E aí agora você começa então a analisar cada um deles, para você enfim tomar uma decisão: quem que eu vou escolher para me operar? E aí você descobre que um desses profissionais, ele é uma pessoa de Deus, podemos colocar assim, como a gente costuma dizer. É um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele lê a Bíblia, ora, vem aos cultos, vem às células, fala de Jesus a outras pessoas, é um dizimista, enfim, aquilo que nós geralmente caracterizamos como uma pessoa de Deus. Só que você descobriu que uma dessas médicas, vamos colocar aqui, ficar mais fácil, né? Na imagem tem duas mulheres. Vamos imaginar que essa médica, então, apesar dela ser uma mulher de Deus, ela já operou 100 pessoas igualzinho ao seu problema. Só que dessas 100 pessoas que ela operou, 99 morreram, só uma ficou viva. Mas é de Deus a mulher, né? O profissional é de Deus, né? Aí você foi no outro profissional. O outro profissional é totalmente o oposto. É uma pessoa que não tem nada com Deus, às vezes nem acredita em Deus. Você estava lá na hora da consulta, falou assim: não, doutor, vai dar certo em nome de Jesus, nem vamos pôr Deus nessa cirurgia.
A pessoa já não acredita em Deus, detesta coisas religiosas, é uma pessoa mal educada, que trata os outros maus, é uma pessoa que tem falhas graves no seu caráter, ou seja, uma pessoa ruim, mas ela já operou 100 pessoas igual a você, só que das 100 pessoas que ela operou, uma morreu e 99 estão boas. E agora eu pergunto, quem você escolhe? Misericórdia, né? Como que eu vou fazer essa escolha, né? Quem que eu vou escolher? Eu vou escolher aquela que é um crente, um cristão de verdade, mas não opera direito? Ou eu escolho aquela que é uma pessoa detestável, mas opera muito bem? Sabe, irmãos, creio que claro que talvez a maioria de nós iríamos escolher o segundo profissional, porque apesar de ele ser uma pessoa muito ruim, ele domina aquilo que ele faz. Aliás, de uma certa forma, presta atenção, ele está até mesmo obedecendo a Deus, mesmo ele não sendo uma pessoa que acredita em Deus, crê em Deus, por ele dominar muito bem aquilo que ele faz, ele também já está em obediência a Deus. Por quê, pastor? Como assim? Não estou conseguindo entender. Porque preste atenção, quando nós lemos aqui o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eles focam muito sobre a criação do mundo. E nós sabemos a história, a Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus criou o mundo em 6 dias, não é assim mesmo? Ele descansou no 7º dia. Por que Deus descansou? Porque consumiu toda a energia dele? Não, irmãos, ele já descansou para ensinar a nós e mostrar a nós a importância do descanso. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, não é pecado dormir, viu, gente? Não é, dormir muito aí é outro problema, né, gente? Né? Mas não é pecado dormir, não é errado você descansar. Aliás, é errado você não descansar. E nós muitas vezes, e hoje vivemos numa cultura de workaholics, de pessoas viciadas em trabalho, elas não conseguem descansar. Quando elas estão descansando, elas ficam permitindo pensamentos de culpa. Como que eu posso estar descansando numa hora dessa? Ai, se alguém me visse agora deitado e dormindo nisso aqui. E a pessoa não consegue descansar, e ela se sente mal por causa disso. E ela não tira férias, ela não tira folga, ela não confia em ninguém. Ou seja, uma pessoa que não descansa, ela tem sérios problemas, e ela está errada. E até Deus descansou. Ou seja, posso pregar aqui, irmãos, uma pessoa que não descansa, ela se acha até melhor do que Deus, porque até Deus descansou. E é um princípio bíblico, e o princípio bíblico é que quando você descansa, você renova as forças e você produz mais. Descansado, você produz mais do que você ficar em alto ritmo sem descansar. Tanto que se você depois, abrindo um parênteses aqui na mensagem, se você depois ler a palavra de Deus nos livros de Êxodo, Levítico, que quando Deus organizou a cultura judaica e estabeleceu regras, havia até descanso para a terra. Você tinha que plantar por 6 anos, no 7º ano, você não podia plantar no 7º ano. Você tinha que deixar a terra descansar. E aí a pessoa fala assim, mas espera aí, mas se eu deixar a terra descansar, como que eu não vou ter alimento? E depois você lê no texto lá, esses dias eu estava lendo, maravilhoso. Aqueles que praticavam isso, no 7º ano descansavam a terra, a colheita do 6º ano era maior. A colheita do 6º ano era suficiente para o 6º, para o 7º ano e para o 8º ano. Porque você ia plantar no 8º, depois ia colher só no 9º ano. Então, irmãos, né, Deus aqui falando com a gente, a importância da gente ter esse momento de descanso, de revigorar as nossas forças. Mas vamos voltar lá para a criação, né? Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. E depois a Bíblia diz que Deus criou Adão, e depois, por último, criou Eva, tirou Eva da costela de Adão. E aí existem algumas teorias, porque que Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher. Claro que existem os maldosos dizem que Deus criou a mulher por último, porque senão ela ia dar palpite demais, né, irmãos? Imagina, se Deus faz a mulher, ela fica palpitando, Deus fala assim, vou deixar ela por último. Mas eu já sei que as irmãs estão com cara tudo bravo olhando para mim aqui, mas essa é uma das teorias que eu não acredito, tá? Vou deixar claro para queridas irmãs, eu acredito na segunda teoria. A segunda teoria é que Deus fez primeiro o homem, porque ele foi o rascunho, e você, irmã, é a obra-prima de Deus, né? Isso, pode aplaudir a Jesus.
É isso mesmo. E eu acredito nele, meus irmãos. Por isso, irmã, aquela suspeita que você tinha que o teu marido, o teu filho, o teu pai, ele é menos evoluído, você está certa na sua suspeita, é isso mesmo, né? E é verdade, né? Popularmente a gente brinca, né? Que a mulher tem um sexto sentido, né? Realmente eu acredito que ela tem algumas habilidades a mais. Mas quando Deus criou Adão e Eva, nós olhamos aqui que Deus entregou para Adão e Eva uma ordem, Deus entregou para ele um mandato. E essa ordem que Deus criou, Deus entregou para Adão e Eva, ela foi passada para todos nós, como nós somos herdeiros, né, e sucessores de Adão e Eva. E olha o que acontece, as primeiras palavras de Deus para o homem foram essas palavras que nós lemos aqui. E as primeiras palavras de Deus para o homem foi esse mandato, que quando nós estudamos a Bíblia, nós damos um nome para isso, nós chamamos isso de mandato cultural. Diga comigo, mandato cultural. As primeiras palavras de Deus para o ser humano foram ordens. E quais foram as ordens de Deus para o ser humano? As primeiras palavras: dominem, subjuguem este mundo. Eu vou repetir: dominem, subjuguem este mundo. Ou seja, Deus criou o planeta, Deus criou o mundo, colocou Adão e Eva e falou: vocês têm que dominar este mundo, vocês têm que subjugá-los. O livro de Salmos capítulo 8 fala que Deus nos colocou sobre a terra como reis sobre a terra, um pouco menor do que os anjos ele nos fez. Agora, o que significa subjugar a terra? O que significa dominar a terra? Não é no sentido do autoritarismo, eu vou mostrar que eu mando, não é nesse sentido, porque a Bíblia fala aqui que nós teríamos que dominar as plantas. Você vai ficar brigando com uma planta, não, planta, eu que mando em você. Não é isso. O que Deus está querendo dizer? O quê? Que quando Ele colocou a gente neste mundo, Ele criou neste mundo as leis, Ele colocou princípios, Ele colocou as leis da física, as leis da química, Ele colocou e entregou para nós habilidades e competências. Quando a Bíblia usa aqui o verbo dominar, ela está no sentido de governar, extraiam dessa natureza, preservando ela, sem estragar. Por isso que vida cristã também, um bom cristão, ele também se preocupa com a natureza e também se preocupa com os animais, porque esse dominar também significa cuidar deste mundo. Ou seja, vocês estão sendo colocados neste mundo e vocês precisam desenvolver habilidades e competências, e vocês têm que fazer com que isso cresça cada dia mais. Por isso que aquele médico que eu falei, o segundo, naquela hipótese que nós começamos aqui a mensagem, apesar de ele não ser um cristão, ele estava obedecendo a Deus. Por quê? Porque ele dominou as suas habilidades, ele desenvolveu as suas competências, ele se tornou bom naquilo que ele faz. E esta ordem, irmãos, está sobre todos nós. Todos nós temos que, durante a nossa vida, desenvolver habilidades e competências, e temos que ser peritos nisso. É maravilhoso quando a gente olha, por exemplo, para a natureza, e eu vi o crescimento do ser humano. Não sei quanto você, mas nós não podemos, irmãos, como cristãos, como igreja, nós não podemos ser contrário ao desenvolvimento humano. Deus deu ao homem a capacidade, Deus deu ao homem a capacidade de desenvolver a medicina, desenvolver remédios. Então quer dizer, pastor, então eu vou orar para Deus curar a pessoa e não precisa tomar mais remédio? Não, porque Deus concedeu ao homem a inteligência. Olha o que o texto diz aqui, nós falamos aqui: domine sobre as plantas. Mais uma vez, o que é esse dominar as plantas? Quantos remédios, irmãos, a gente extrai das plantas? Cada vez que o homem descobre, ele tem uma nova descoberta, olha, essa planta faz isso, ele está obedecendo o que Deus mandou. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho fantástico, por exemplo, a questão da energia. Olha que fantástico. O homem começou a produzir energia pela água, depois pelos fósseis, os elementos fósseis. Há um tempo atrás começamos a produzir energia pelo vento, e agora nós estamos já produzindo energia pela luz do sol. Isso é um avanço, isso é algo que Deus colocou sobre nós, e nós como cristãos, irmãos, temos que desenvolver as habilidades. Quando você está fazendo isso, você está obedecendo a Deus. Sejam habilidades profissionais.
Olha o que diz, vamos ler junto comigo o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Provérbios 22, verso 19. Olha que versículo extraordinário. Diz o seguinte: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Vamos ler de novo, Provérbios 22, 29. Se puder pôr no telão, por gentileza. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Algumas versões dizem, perito, é bom no que faz. O que vai acontecer? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Deus nos ordena, seja perito naquilo que você faz, no seu trabalho, na sua carreira, nos seus estudos, se dedique. Irmãos, eu costumo dizer que uma vez eu fui numa loja, e aí tinha 3 produtos. Os 3 produtos, a loja não tinha muita diversidade, era apenas coisas poucas que ela vendia. Tinha 3 produtos, irmãos. Os 3 produtos que eu perguntei para o vendedor, ele não sabia o preço. Eu falei, misericórdia, meu filho, só tem 3 produtos. Se eu tivesse uns 40 que trocasse o preço toda hora, mas só tinha 3. Ou seja, ele não estava dominando aquilo que ele estava na sua mão. Vamos voltar ao exemplo da médica. Era uma mulher de Deus, ela estava obedecendo alguns mandamentos de Deus, como nós já vamos ouvir, mas ela não estava obedecendo o mandamento de dominar. Por isso, querido, desenvolva a sua vida, se dedique, estude, seja um eterno aprendiz. Tome cuidado aonde você gasta o seu dinheiro. O que você tem valorizado na sua vida? Você sabe como que a gente descobre o que é importante para uma pessoa? Todos nós temos valores na vida. Você já viu falar hoje? Essa geração de hoje não tem valor. Isso é errado, porque todo mundo tem valor, todo mundo dá importância para algo. Você pode dizer que talvez a nova geração não tem valores tão nobres ou tão bíblicos, tão cristãos, mas eles têm valores. Eu consigo descobrir o que é importante para cada pessoa aqui. É só eu olhar aonde você gasta o seu tempo, aonde você gasta o seu dinheiro e aonde você gasta as suas energias, ou seja, o seu ânimo, os seus pensamentos. Aonde você gasta o seu dinheiro, aonde você gasta o seu tempo e aonde você gasta as suas energias revelam o que é importante para você. Uma pessoa diz assim, Deus é muito importante para mim, e ela passar 4, 5, 6 dias sem pegar na Bíblia, sem fazer uma oração a Deus, Deus não é importante para você, não é. Mas eu valorizo muito o meu casamento. Tá, amanhã é dia dos namorados, turminha. Quanto que você dedica ao teu casamento? Mais uma vez quero parabenizar todos que puderam estar aqui sexta-feira na Academia de Casais. A gente sabe que alguns não puderam estar, mas outros poderiam estar. E eu não estou falando isso porque não tinha ninguém, graças a Deus, não tinha nem lugar para caber na igreja, estava cheio. Mas ali a gente vê o que é importante para uma pessoa. Aonde você gasta o seu tempo, os seus recursos financeiros, a sua energia revela aquilo que é importante para você. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos livros você já leu? Irmãos, livro é a coisa mais barata que existe no mundo. Caro é pizza, irmãos, pizza é caro, E fazer o quê? É o preço, A mussarela está cara, Fazer o quê? Mas é caro, porque você come e vai ter fome de novo, algumas horinhas depois. Às vezes você pode comprar um livro, gente, de R$30. Naquele livro de R$30 tem uma sabedoria de alguém que levou 30 anos para aprender aquilo, e ela entregou a você por R$30. Então nós temos que desenvolver, nós temos que cuidar, nós temos que cumprir esse mandato de Deus sobre nós. Mas essas habilidades, nós não somente na esfera profissional, nosso casamento, nossa família, como estava falando, na nossa comunicação, no nosso cuidado de filhos, como educar filhos, aprendermos. Mas pastor, então eu vou resolver tudo sozinho? Não, eu não vou precisar mais da bênção de Deus. Claro que eu vou precisar da bênção de Deus. Aonde Deus vai agir, irmãos? Deus vai agir para além das nossas limitações. Nós não podemos, como cristãos, deixar de fazer aquilo que nós podemos fazer e transferir para Deus. E essa mensagem nós temos falado já há muitos anos na nossa igreja,
Nós ensinamos sobre mandato cultural há mais de 20 anos que ensinamos na nossa igreja, sobre a importância de nós desenvolvermos aquilo que Deus colocou. Agora, preste atenção nisso, se tem algo que está além de você, pode ter certeza que o poder de Deus também está se manifestando. E hoje nós vamos orar ao final desse culto, para que Deus venha agir aonde nós não conseguimos agir. Se talvez você chegou em situações da sua vida no seu limite, às vezes num relacionamento com o filho, com os pais, com o cônjuge, e você já não sabe mais o que falar, mas vai estudar um pouquinho sobre comunicar também. Estude um pouquinho como comunicar, aprenda a conversar com as pessoas, aprenda como que as pessoas entendem, como que é a comunicação, o comunicador, o receptor, como que as pessoas compreendem a comunicação. Mas para aquilo que estiver além de você, creia que você tem um poder de Deus na sua vida. Seja o melhor no seu trabalho, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair, seja perito, mas o teu chefe é injusto, ele não enxerga o seu trabalho, o poder de Deus inclina o coração daquele chefe e abre os olhos dele. A sua saúde está com dificuldade, mas faça a sua parte, se alimentando direito, cumprindo o tratamento correto, e aquilo que o remédio não consegue fazer, o poder de Deus vai se manifestar com cura divina. Mas Deus concedeu a nós uma ordem: dominem, subjuguem, ou seja, sejam habilidosos, sejam competentes e se esforcem nisso. Agora veja bem, irmãos, essa é a primeira ordem de Deus para o homem, as primeiras palavras de Jesus. E essa ordem serve para todos aqueles cristãos, todas as épocas, todas as eras. Mas agora nós que somos cristãos, temos uma outra ordem de Deus sobre nós. Aonde que está essa outra ordem? Está lá no livro de Mateus. Abra comigo por gentileza a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Mateus capítulo 28, 18 ao 20, são as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, ou seja, para todos nós. Quem é um discípulo de Jesus aí? Amém? Enquanto que as primeiras palavras de Deus para o homem foram quais? Dominem, subjuguem, se desenvolvam, se aperfeiçoem. Mas as últimas palavras de Jesus são para que nós possamos edificar o reino de Deus nessa terra, fazermos discípulos do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Enquanto que Gênesis 1, do 27 ao 30, nós, quando estudamos teologia, chamamos de mandato cultural. Esse texto nós chamamos de grande comissão. Diga comigo, a grande comissão. E essa grande comissão, irmãos, presta atenção, ela não é uma grande sugestão, ela é uma ordem. E a ordem do Senhor para todo cristão é que ele vá e faça outros discípulos de Jesus. Todo cristão tem uma responsabilidade dessa mensagem que chegou a ele, que chegue também a outra pessoa. Um dia todos nós vamos chegar perante Deus e Ele vai perguntar para nós, porque nós só estamos aqui, irmãos, porque um dia alguém se preocupou com a gente, um dia alguém falou de Jesus. A minha família só é salva porque há mais de 40 anos atrás, quando meu pai estava num trilho de trem para tirar a vida dele, alguém passou e olhou, e podia ter olhado aquele homem ali para tirar a vida e pensar: eu tenho os meus problemas para resolver, eu já tenho tanta coisa para fazer. Mas aquele jovem chegou até o meu pai e falou: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. E ele apresentou Jesus, e Jesus é a grande esperança desse mundo nas nossas vidas. Então, ao mesmo tempo que nós temos um mandato de crescermos, evoluirmos sobre este mundo, também há uma ordem sobre nós, que nós devemos levar esse Jesus e sermos grandemente usados por Ele. Amém, igreja? Que essa mensagem que chegou a você chegue a outra pessoa. Todo cristão, ele precisa ter pessoas nas quais ele está orando, se dedicando pela sua salvação. Agora preste atenção, aprofundando um pouco mais a mensagem. Só que geralmente nós fazemos uma dicotomia. O que é dicotomia? Uma separação grave, uma separação muito distante.
E muitas vezes nós separamos esses dois mandamentos um do outro. E quando nós pensamos de ser grandemente usado por Deus, muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso no nosso trabalho, na nossa família. E muitas vezes a gente faz assim: não, olha, eu estou aqui no meu trabalho, aqui eu tenho que ser profissional. Aqui eu tenho que ser profissional, aqui não é lugar de falar de Jesus. Ou às vezes eu estou lá, no hospital, passando um tempo difícil, eu estou doente. Não, agora não é hora de Jesus, agora é hora de cuidar da saúde. E nós fazemos essa separação, agora é a hora da família. E aí de repente então eu vou para um outro lado, não, agora é a hora de ser de Jesus. Então agora eu vou separar um momento no meu dia para ler a Bíblia, eu vou orar agora, olha, agora é domingo, eu vou para o culto, agora é a hora de Deus. Não, irmãos, não é assim. Nós não devemos fazer essa separação, preste atenção nisso. Os dois mandatos, eles têm que caminhar juntos. E esse é o tema da mensagem hoje. Mandato cultural, grande comissão, juntos, lado a lado, misturados, caminhando na direção do reino de Deus. Nós podemos, aonde estivermos, aonde formos, e parafraseando a grande comissão, e ajuntando a grande comissão com o mandato cultural, tem essa seguinte frase: enquanto você estiver indo, vão fazendo discípulos. Eu vou repetir: enquanto você estiver indo, vão e façam discípulos. E olha essa imagem que está aí na tela. A primeira é o mundo, mandato cultural. A segunda é a cruz, a grande comissão. Enquanto a gente vai indo, vai fazendo discípulos, vai trabalhando, vai estudando, faça o seu melhor, desenvolva as suas habilidades, mas enquanto você estiver fazendo isso, que Jesus seja conhecido a outras pessoas através de você. Nós vimos isso semana passada, através de José, pregamos sobre José que foi um homem de Deus, mas que cumpriu ali um grande papel no Egito, foi governador do Egito, um homem de excelente administração, um grande gestor. Ele desenvolveu um mandato cultural, ele obedeceu o que Deus mandou, ele desenvolveu suas habilidades, mas ao mesmo tempo ele se tornou um homem de Deus, íntegro, que ali permaneceu fiel ao Senhor diante das tentações do dia a dia. Mas eu sei que talvez você pode falar: pastor, mas José é muito lá atrás. Vamos pegar um exemplo mais recente, não tão recente, mas comparado a José é mais recente. Eu queria compartilhar a história de duas pessoas, que depois eu incentivo você a pesquisar um pouquinho mais sobre esses dois homens. O primeiro homem que eu queria compartilhar a história é de William Wilberforce, um homem que nasceu em 1759. Resumindo a história deste homem, em 1780 ele iniciou na vida política na Inglaterra. Depois dele já ser um político, ele se converteu. E tem algo interessante aqui na vida de William, porque quando ele se converte, ele quer ser grandemente usado por Deus. E sabe o que ele quer ser? Um pastor. Glória a Deus. Mas aí ele vai orar, e mentoreado pelo seu pastor, Deus fala assim: não, eu não quero que você seja pastor, mas eu quero ser grandemente usado por Deus. E sabemos que muitas vezes isso até hoje está dentro de nós. E nós pensamos que ser grandemente usado por Deus, impactarmos este mundo e trazer o reino de Deus na terra, é a gente ser um pastor e viver o dia inteiro na igreja. Pode ser isso também, pode ser esse plano de Deus para a sua vida, pode ser para muitas vidas, mas você não precisa estar com um microfone na mão o dia inteiro na igreja para ser grandemente usado por Deus. Então, mesmo assim, um pouco frustrado, porque Deus falou: William, eu não quero que você seja pastor, ele continuou na política. E sabe o que começou a crescer no coração de William? O desejo pela liberdade e a abolição da escravidão. E foi William Wilberforce o responsável para que a abolição fosse aprovada na Inglaterra. E se encerrou a escravidão na Inglaterra. E da Inglaterra depois começou a passar para os outros países que foram copiando o que a Inglaterra fez. Esse homem nunca talvez subiu no púlpito ou pregou algumas poucas vezes, não foi um pastor, mas com a sua carreira, com a sua profissão, com a sua vida, ele fez um impacto no reino de Deus. E olha que interessante, 3 dias depois que foi proclamada a abolição na Inglaterra, ele veio a falecer. Um outro homem, esse sim um pouco mais recente, está até vivo, que a gente falou de José e de 1700 e pouco,
Esse homem chamado Francis Collins, um médico, um cientista que está vivo até hoje. E eu preciso ler aqui, são bastante informações. Francis Collins, ele é um célebre cientista cristão. E ele ocupou até alguns meses atrás o cargo de presidente do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Um dos cargos na área da saúde, da medicina mais importantes da humanidade. Presidente do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E Francis Collins, irmãos, em 2000, ele foi escolhido pelo governo americano para iniciar o projeto de mapeamento do DNA humano, o projeto Genoma. Só que olha que é interessante na vida de Francis, ele não nasceu num lar cristão. E é muito interessante quando a gente vê a trajetória da conversão de Francis Collins, como Deus vai usando, e todos nós, para que o reino de Deus cresça. Francis nasceu numa família que não acreditava em Deus. Os pais eram pessoas que não tinham nada a ver com Deus, eles eram da área artística, de teatro, de cinema, essas coisas. E ele foi para a faculdade, e quando ele começou a fazer faculdade de medicina, aí ele acreditou menos em Deus ainda. Só que quando ele começou a clinicar um dia, ele está atendendo uma senhorinha. E aí aquela senhorinha internada no hospital, como se fosse uma avó, ele falava assim, aquela mulher lembrava a minha avó. E ela com um problema no coração, ela também poderia dizer, mas eu tenho os meus problemas, eu estou aqui no hospital, cuidando da minha saúde. Ela começou a falar de Jesus para Francis, e começou a conduzi-lo a um processo de salvação, começou a falar sobre Deus. Mas ela, claro que ela não sabia dar todas as respostas, porque ela era uma pessoa que não tinha um conhecimento teológico, e ele necessitava de mais respostas. Mas ela colocou a semente, uma senhorinha internada no hospital. E quantas vezes nós estamos ali no nosso dia a dia, e a gente pode dizer, mas eu vou falar essa palavra, mas aquela sementinha entra no coração da pessoa. E a Bíblia diz, um semeia, outro rega, e Deus é quem dá o crescimento. A senhorinha colocou uma sementinha num dos maiores cientistas da humanidade. E aí depois ele conheceu um pastor, e o pastor então começou a conduzi-lo, e a enxergá-lo, e dar as respostas, as perguntas. E aí o pastor apresentou um livro de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um inglês catedrático das maiores universidades da Inglaterra, um homem que era ateu e se converteu, e depois ele escreveu livros. E quando ele leu o livro de C.S. Lewis, você consegue enxergar? Alguém colocou a sementinha, outro respondeu perguntas, um livro que alguém escreveu lá atrás. Tudo isso cooperou para que Francis Collins se convertesse ao Senhor Jesus. E Francis Collins escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus, aonde ele procura ensinar e promover, e tem um projeto dele maravilhoso, que procura ajudar principalmente jovens a poderem fazer a conexão entre a ciência e a fé. E ele hoje é um defensor, um dos cientistas mais renomados do mundo. Ele levanta a bandeira e diz, Deus existe, Ele é real, Ele é verdadeiro. E você pode crer na ciência, você também pode se aprofundar na ciência, porque a ciência não está aí para negar a Deus, a ciência está aí para provar que Deus existe. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. E a grande notícia, que isso pode acontecer com cada um de nós também. Aonde fomos, aonde estivermos, trabalhando nas nossas carreiras, seja dando aula, numa sala de aula, vendendo um produto, dentro dos nossos lares, na academia, no supermercado, enquanto a gente estiver indo, desenvolvendo as habilidades e as competências que Deus deu para nós, vamos indo, refletindo Jesus nas nossas vidas. Lembra da introdução dos dois médicos, qual médico escolher? Os dois médicos estavam obedecendo pelo menos um dos dois mandamentos de Deus, mas Deus conta com cada um de nós, para que possamos obedecer aos dois mandamentos. Desenvolva aquilo que Deus colocou em tuas mãos, se dedique, desenvolva as habilidades na sua família, na sua casa, habilidades de educar filhos, cuide daquilo que o Senhor fez e colocou nas suas mãos. Mas enquanto você estiver indo,
vai levando Jesus pelo seu caminho. É uma responsabilidade de todo cristão, e não somente da igreja, de alguns líderes da igreja. Todos nós devemos fazer isso. A igreja, ela faz uma parte que é ajudar na missão individual. Você sabia disso? Os cultos, as campanhas, nós vamos ter a semana que vem Jesus à nossa casa. Isso são ferramentas que a igreja faz para ajudar, para que cada um de nós individualmente possamos cumprir a nossa missão. E nós continuamos indo e fazendo. Mas temos limites, claro que temos limites. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa naquilo que está além de nós. E o poder de Deus pega aquilo que nós fazemos e multiplica e aumenta ainda. Assim como Ele fez nesses homens e tem feito na vida de muitas pessoas. Por isso faz assim com as tuas mãos agora. E a primeira oração que eu quero fazer é por você que se sente no limite de algo, que você diz: não consigo mais, não sei mais o que fazer. Eu cheguei, pastor, eu até estudei, eu tenho me esforçado, mas o meu chefe não percebe o que eu faço, meu filho não me ouve, o tratamento médico já chegou ao seu limite. A Bíblia diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu darei o alívio a vocês. Fale com o Senhor agora. Pai, nós oramos a Ti agora em nome do Teu Filho Jesus. Todos nós, ó Pai, chegamos num momento da nossa vida que parece que nos deparamos como uma estrada que tem uma parede, tem um muro ali, Senhor, e nós não conseguimos transportar e transpassar esta parede. Parece que chegamos a uma reta final, não há mais para onde ir, não há mais saídas. O Senhor está me mostrando que alguns estão se sentindo assim, chegaram ao limite, não tem mais o que falar, o que pensar, o que dizer, o que sentir, Senhor. Mas nós temos um Deus, ó Pai, que é o Deus que opera, Senhor, além das nossas capacidades, além dos nossos limites, Senhor. Por isso eu te peço agora, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, leva os Teus filhos, ó Senhor, ó Pai, para algo maior, para algo melhor, Senhor. Renova agora a paciência para aquele que diz: eu já cheguei ao limite da minha paciência. Ó Deus, ó Pai, dê uma nova palavra para aquele que diz: eu não sei mais o que dizer. Abra os olhos, ó Pai, daquele chefe, Senhor, que não consegue enxergar, Senhor. Ó Pai, abre essa mente agora com uma inteligência, Senhor, para aprender aquilo que não consegue aprender. Fale com Deus agora dos seus limites. Pai, nós oramos por saúde sobre este corpo. Eu expulso toda doença, toda enfermidade, Pai. Mas eu te louvo, Senhor, por cada médico, por cada enfermeiro, por cada cientista, Senhor. Mas para aquilo que a humanidade não conseguiu ainda, vem agora com o Teu poder, Senhor, e vem agora com saúde sobre este corpo. Derrama saúde física, saúde emocional, saúde mental agora, Pai, pensamentos organizados, produtivos, saudáveis, Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, manifesta a Tua glória, Jesus, manifesta o Teu poder. Levante um pouquinho mais alto a sua mão agora. E eu quero fazer esta oração como fazemos todo segundo domingo. Enquanto eu estiver orando, você vai tomando posse. Pai, eu levanto, Senhor, a nossa voz neste momento para clamar a Ti, o Deus Criador do céu e da terra. E o Senhor nos deu este mundo, e o Senhor diz: dominai, subjuguem, cresçam, se expandam sobre essa terra. Eu quero que os meus filhos cheguem aos altos lugares e sejam luz do Senhor. Por isso, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, intercedo como anjo desta igreja, e clamo, Pai, e profetizo crescimento agora. Que haja crescimento, que haja prosperidade, que haja o sucesso, que haja conquista, Pai. Mas essa bênção venha sem nenhuma dor, que ela não venha para prejudicar outros, não venha prejudicar a própria saúde, a própria família. Pai, eu oro por reconhecimento. Abra olhos, ó Pai, de supervisores, de chefes, ó Senhor. Pai, nós oramos, ó Pai, por esta vida que ela não tem visto o resultado do seu trabalho. Ó Senhor, ó Pai, traga agora o resultado. Oramos por habilidades, capacidade para trabalhar, produzir, vender, resolver problemas, ó Senhor. Capacidade nas negociações, e que tudo seja feito, Deus, ó Pai, com integridade e santidade. Ó Pai, eu quero declarar agora que esta vida, ó Pai, será valorizada. Pessoas virão de longe para requisitar os seus serviços, ó Senhor.
Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que estão à frente de negócios, ó Pai, em cargos de gestão e liderança. Dê sabedoria, coloca pessoas corretas no caminho deles, tira todo aquele que venha ser um atrapalho. Pai, nós oramos e pedimos proteção. Clame agora, igreja, a proteção do Senhor, a proteção da inveja, a proteção contra perseguições, a proteção contra injustiças e calúnias de pessoas que se levantam, pessoas que não se, Pai, que não, elas não aceitam o nosso sucesso e se incomodam. Pai, proteja teus filhos. Pai, leva os teus filhos para todas as esferas da sociedade. Abençoe na área das artes, das mídias, dos esportes, ó Senhor. Pai, coloca teus filhos entre as mentes mais brilhantes dessa sociedade. Eu oro, Pai, e clamo, Senhor, que da nossa igreja saiam descobertas científicas, revoluções tecnológicas, ó Senhor, para abençoar este mundo, Senhor. Levanta, Senhor, novos Williams, novos Francis, mas levanta novos Josés, novas Esther, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Assim declaramos, ó Pai, a tua bênção, Senhor. Levante as suas mãos e adore ao Senhor Jesus, porque nós temos um mandato cultural, mas temos uma grande comissão a cumprir: fazer que Jesus seja conhecido